Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Amém? A partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amém? Curva a sua cabeça por um segundo, vamos orar ao Senhor. Pai, querido Deus, nosso eterno e soberano Senhor, a Tua palavra será ministrada nessa noite, Deus. E nós estamos ansiosos por ouvir a Tua voz nessa noite. Nós podemos adorar ao Senhor nessa noite, nós entregamos o nosso louvor ao Senhor. E foi maravilhoso sentir o Teu Espírito se movendo através de nós para Te entregar esse louvor. Agora nós precisamos ser orientados, Deus. Nós precisamos ser ensinados pela Tua palavra. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha fluir em nosso meio nessa noite e nos dê o discernimento da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de comentar com vocês por alguns minutos a respeito de um assunto que infelizmente não é muito pregado nas igrejas, não é muito divulgado nas igrejas, que é a respeito do inferno. Eu sou capaz de perguntar para você qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem ou um estudo falando sobre o inferno, e talvez muitos aqui não vão se lembrar qual foi a última vez que ouviu uma mensagem nesse sentido. Essa mensagem não é popular, essa mensagem não é uma mensagem que enche igreja, não é uma mensagem que traz benefício para a carne do homem. Isso não é uma mensagem que faz a gente se alegrar, porque quando nós falamos de inferno, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de perdição, nós estamos falando de coisas ruins. Então a nossa carne quer vir para a igreja e quer ouvir coisas boas. Nós queremos sentar aqui e ouvir o pregador falar de bênçãos, ouvir o pregador falar que você vai ser curado, que você vai ser restaurado, que você vai receber isso ou aquilo. Só que nossa carne não quer ouvir que muitos, e talvez não, com certeza, muitos dos que estão aqui na igreja hoje, devam passar a eternidade no inferno. Então esse não é um assunto que nos enche o ouvido, não nos enche de paz, pelo contrário, nos deixa a nossa alma inquieta, deixa a nossa alma triste, abatida. Porque na sua cabeça já vem logo aquela pessoa, já vem logo aquele parente, já vem logo aquele amigo, já vem aquela pessoa que você fala: poxa vida, ela não tem um encontro com Deus, então eu acho que ele vai passar a eternidade no inferno. Mas hoje eu quero falar não para eles, eu quero falar para quem está aqui nessa noite, porque você corre esse risco também. Esse assunto deveria ser mais e mais falado nos púlpitos. Um pregador recentemente europeu falou que as igrejas da Europa só estão acabando do jeito que estão, e de fato muitas igrejas lá já viraram bares, casas noturnas ou espaços compartilhados, onde de dia você vai lá e toma sua cerveja, à noite você vai lá cultuar a Deus. E eles falam que a igreja só está daquele jeito porque não se ouve mais pregação sobre o inferno, porque quando se tem pregação sobre o inferno, as pessoas tremem, as pessoas ficam pensativas naquilo que estão fazendo de suas vidas. Então eu quero, por alguns minutos, compartilhar com você a respeito do assunto inferno.
Nós lemos aqui uma parábola de Jesus. A história do rico e Lázaro não é uma história literal. Tem nome de pessoa real, Lázaro, mas não é uma história literal, é uma parábola. Jesus ensinava dessa forma para tornar conhecida as coisas, porque era mais fácil de ensinar as pessoas dessa forma, falando de forma figurada. Então Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. E nessa parábola a gente tem alguns ensinamentos a respeito do que é o inferno. No original, nos originais bíblicos, você vai ter 4 palavras, a qual para a nossa língua foi trazida como inferno. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, a gramática, a língua, ela era ainda muito pobre, não tinha várias palavras como nós temos hoje. Então, ele pegou a palavra inferno, os tradutores pegaram a palavra inferno e usaram o inferno para 4 palavras diferentes, tanto do hebraico quanto do grego. Então, eu quero primeiro separar isso. Eu quero que você entenda isso, porque isso vai ser importante um pouquinho mais adiante. A Bíblia, ela fala de Sheol. No Antigo Testamento, você vai ler a palavra Sheol, se referindo a inferno. E no Novo Testamento você tem a palavra Hades. Essas 2 palavras querem dizer a mesma coisa. Sheol é hebraico, Hades é grego, quer dizer a mesma coisa. O que significa? Mundo dos mortos, sepultura, descanso das almas, e algumas referências nesse sentido. Então eles falam Sheol e Hades é a eternidade depois da morte. Para nós cristãos, nós entendemos essas 2 palavras como o período intermediário do ímpio, o período intermediário daquele que morreu sem Cristo, porque o justo, quando morre, a sua alma vai para o paraíso aguardar a volta do Senhor Jesus. Então nós temos essas 2 palavras, guarde aí com você. Nós temos uma terceira palavra na Bíblia chamada Tártaros. Essa palavra só é usada em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Esse inferno aqui é Tártaros, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Essa palavra ela só é usada nessa passagem. Está se referindo a demônios que, quando caíram do céu, foram direto para o Tártaros, estão reservados para o dia do juízo de Deus. Quando você lê em Apocalipse que caiu uma estrela do céu e abriu um poço na terra, e de lá saíram uma nuvem como se fosse gafanhotos. Na verdade não são gafanhotos literais, estão falando desses demônios que estão presos. Então esses demônios caíram, estão reservados no Hades para o dia do juízo do Senhor. O Tártaros, ele é uma parte inferior no Hades. Digamos que você tem lá o abismo onde está o Hades, e abaixo desse abismo que está o Hades, você tem o Tártaros, que é onde está essas prisões. Ok, até aí? E nós temos uma 4ª palavra chamada Geena. E essa é a palavra certa que deveria e que deve ser usada para inferno. Geena, ela é uma tradução, ou seja, ela é uma forma grega de se dizer Vale dos Filhos de Inom. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco na Bíblia, lá no livro de Josué. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, eles precisaram guerrear. E lá tinham muitos povos pagãos. Você pode ler lá no livro de Josué, você vai encontrar jebuseus, cananeus, você vai encontrar vários povos que estavam ali. E eles foram mortos, eles foram cortados a fio de espada, como diz a palavra de Deus. Porém, os seus deuses, tudo aquilo que eles faziam, as práticas deles que eles faziam, parecia que ficou arraigado naquela terra. E quando Israel estava ali, alguns dos seus reis adotaram as práticas desses antigos povos. Então, para que fique claro, Jebus, que são o povo dos jebuseus, eles vieram a ser o que hoje é Jerusalém. E você tinha lá o povo cananeu. E Inom, um homem chamado Inom, provavelmente era um desses cananeus que viviam ali, e ele tinha muitas terras. Essas terras hoje, ela fica fora dos muros de Jerusalém, só para a gente se localizar. E ele tinha muita terra ali. Esses deuses que eram adorados naquela terra, infelizmente passaram para as pessoas, para os novos habitantes da terra, que eram os israelitas. Inom, como um bom adorador de Satanás que era, nas terras dele tinham altares a esses deuses. Um desses deuses era o Moloque.
E a adoração a Moloque constituía na queima dos próprios filhos a esse Deus. A forma que eles adoravam esse Deus era fazer os seus filhos passar pelo fogo no altar. Mas não é passar correndo no fogo, não. Eles deitavam as crianças no altares e fogo em cima deles até consumir a sua carne, e eles estavam sacrificando a Moloque. Provavelmente Inom foi um desses pioneiros do mal que tenha sacrificado os seus filhos, por isso que lá ficou conhecido como Vale dos Filhos de Inom. Se você for ver, se você quiser anotar ou se quiser dar uma lida, você pode ver, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, o rei Acaz diz assim: queimou sacrifícios no vale de Ben-Inom e chegou até queimar os seus próprios filhos em sacrifício. 2 Crônicas 33, no versículo 6, diz assim sobre Manassés: chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Inom e praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médium e espíritas. Você tem aqui Acaz, um rei de Judá. Você tem Manassés, rei de Israel, que se corromperam e eles pegaram essa prática para eles e fizeram os próprios filhos passarem pelo meio do fogo. Deus havia falado para eles: destrua tudo, mas eles ainda ficaram com os deuses deles. Deus mandou que eles destruíssem tudo e não ficassem com despojos de nada, mas eles preferiram ficar, porque obedecer à carne, ao que eles estão vendo, é muito melhor do que obedecer à palavra de Deus. Isso é assim nos nossos dias hoje, infelizmente. Quando Deus dá uma ordem para a gente: não faça, aos nossos olhos nós queremos fazer, ao nosso coração nós queremos fazer, a nossa mente quer fazer. Assim foi com esse povo. Mais para frente, se você ler no 2º livro de Reis, no capítulo 23, versículo 10, diz assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Nós avançamos um pouco no tempo, aqui fala do rei Josias. Rei Josias, ele aboliu essa prática do meio do povo de Israel e Judá. Ele profanou os altares que estavam ali consagrados a Moloque. E ele falou: aqui não vai mais passar criança nenhuma. A partir de agora não existe mais essa prática em Israel. E como foi que ele profanou isso? Ele jogou lixo e ele jogou carcaças ali naqueles altares, carcaças de animais, carcaças de pessoas, ossos, ele jogou nesses altares. Então os sacerdotes de Moloque não tiveram outra alternativa a não ser saírem dali, porque ali eles não poderiam mais sacrificar ao Deus deles. Amém até aí? Depois que o rei Josias fez isso, passando algum tempo, aquele local chamado Vale de Inom se transformou num lixão, num grande lixão. Se transformou num espaço a qual era jogado carcaças de animais, a qual era jogado delinquentes, assassinos e todo o lixo produzido em Israel. Lembrando que Israel saiu ali do Egito com quase 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas não tinha após essas dezenas de anos ali? Quanto lixo não se produz? E eu tive a curiosidade de procurar na internet o que é esse vale hoje. É um imenso lugar, hoje todo verde, mas é um imenso lugar, muito grande, muito espaçoso. Acredito que caberia muito lixo ali naquele lugar. E esse era o que era chamado de Vale do Inom, ou do Vale dos Filhos de Inom. Como bem sabemos, aí nós estamos no tempo de Jesus, a língua falada então agora é o grego. E Geena é uma palavra utilizada para substituir a palavra Vale dos Filhos de Inom. Amém? Essa era a visão que Jesus tinha do que era o Geena. Essa era a visão que todos aqueles que ouviam que Jesus estava falando, quando Jesus falava inferno, quando na verdade ele estava falando Geena, o que eles entenderam era exatamente essa visão, de olhar lá para fora e ver aquele lixão que estava lá fora, cheia de carcaça de animais, de lixo e fogo em cima deles. Por que é colocado fogo no lixo, irmão? Para que não haja proliferação de vermes, de doenças, para que seja consumido e tenha mais espaço para que seja jogado mais. Agora o interessante
é a questão do enxofre. A gente sempre fala do cheiro do enxofre, o cheiro do enxofre, mas nós não paramos para pensar que o enxofre, ele é um mineral que ele é um combustível. Então era jogado enxofre em toda a extensão do vale para que facilitasse a combustão de todo aquele lixo, de todo aquele material que estava ali. Então o odor que subia daquilo ali era muito forte. Se não bastasse o fedor da carniça, da carne estragada ali, né, sendo destruída, comida por vermes, ainda tinha esse cheiro forte do enxofre subindo. Por que causou tanto escândalo nos judeus quando Jesus falou a palavra Geena para eles? Porque eles automaticamente trouxeram em sua memória o que era o Vale de Inom, o que acontecia no Vale de Inom e o que é agora o Geena. Jesus fala de inferno, Jesus está falando, vocês vão passar a eternidade no inferno. Eles estão falando, passar a eternidade num lugar igual aquele ali? Então na hora veio na mente deles o que é que Jesus estava falando. Agora se eu pergunto para você, o que é o inferno para você? O que é o lago de fogo para você? Porque a verdadeira palavra que nós podemos usar aqui para inferno seria o lago de fogo. Se eu perguntar o que é o lago de fogo, você vai imaginar um imenso lago pegando fogo. Ou você vai imaginar como se fosse lava de um vulcão, né, que faz até aquelas borbolhas assim e começa a espirrar e jogando cinzas para o alto. É isso que nós vamos imaginar. Mas eu quero trazer você para a realidade do que é a palavra de Deus, do que Jesus estava falando. Jesus não estava falando disso que nós pensamos, desse vulcão, desse grande lago. Ele estava falando de um vale, de um lixão, onde o fogo não se apagava e o verme não morria. Vai lá comigo em Marcos, no capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do 43. E se sua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti entrares na vida, aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa palavra, exclusivamente Jesus realmente falou aqui, Geena. Essa foi uma das primeiras vezes que Jesus usou essa palavra para os judeus, quando ele estava ensinando. Então Jesus fala assim, o inferno é como isso que vocês estão vendo por fora dos muros de Jerusalém, onde o fogo não se apaga e o seu verme não morre. Olha, interessante, havia muitas fendas nesse vale, e às vezes eles jogavam os corpos lá e não caía onde estava o fogo, e nem dava para atear fogo naquele lugar, e os corpos caíam em lugares a qual não ia ser queimado. Os vermes comiam aqueles cadáveres, consumia toda a carne até só sobrar ossos, como é hoje quando se enterra uma pessoa. Então quando Jesus usa essa expressão, onde o fogo não se apaga e o seu verme não morre, porque estava falando de algo que estava dentro dele. Se você não sabe, você começa a ser consumido, quando você morre, sua carne morre, você começa a ser consumido de dentro para fora. Seu corpo começa a ser consumido de dentro para fora. Visto tantas bactérias, micróbios e tudo que nós carregamos dentro de nós. Então ali ele está falando o seu verme de algo particular. Só que Jesus estava ensinando, Jesus não estava falando só algo literal, ele estava falando de algo que iria acontecer, ele estava ensinando. E nós vamos entender o que é o fogo que não se apaga, o que é esse verme que Jesus fala que está dentro de nós que não morre. Eu quero que você tenha essa visão do que é isso que Jesus estava mostrando para eles, e é isso que Jesus está mostrando para nós nessa noite. Ele estava fazendo uma referência a como será a vida futura daquele que não aceitá-lo como Salvador de sua vida. Quero fazer mais algumas considerações a respeito do inferno. Mateus 10, 28 diz assim, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem manda o pecador para o inferno é Deus. Essa é uma declaração forte,
essa é uma declaração que causa constrangimento, é uma declaração que eu não gostaria de fazer, mas foi feita a mim, pela própria Bíblia, dizendo: não tenha medo de homem, não tenha medo desse ou daquela que pode fazer alguma coisa, mas tenha medo daquele que pode matar, que pode fazer perecer, a tua alma e o teu corpo no inferno. Quem é que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno, senão Deus? Então, um dos ensinamentos é: quem manda o pecador para o inferno é Deus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, porém foi aberto aos pecadores. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O plano inicial de Deus não era mandar nenhum ser humano para o inferno. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e fala: crescei e multiplicai-vos, toma conta de tudo, não peque, não erre, não coma ali da árvore. Mas eles foram lá e fizeram. Quando eles pecaram, o inferno que foi feito só para o diabo e os demônios, foi estendido aos pecadores. Um outro ponto: o inferno é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quando nós falamos de segunda morte, nós não estamos falando de uma pessoa que morreu aqui, ressuscitou, foi para o juízo e agora morreu de novo. Não, nós estamos falando algo que parece até engraçado, mas a pessoa vai ficar morrendo dia após dia, morrendo aos pouquinhos por toda a eternidade. Alguém consegue contar a eternidade? A eternidade não é um tempo muito grande, a eternidade é a ausência de tempo. Isso que nós conhecemos por tempo é só aqui para nós seres humanos. A eternidade é a ausência de tempo. Então, por toda a eternidade estará morrendo no lago de fogo, no inferno. O inferno é eterno, assim como o céu é eterno. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Seria um pouco incoerente, como muitas pessoas afirmam, que o inferno é só por um período de tempo, depois Deus vai tirar todo mundo de lá e levar para o céu. Teologia de filme. A Cabana saiu recentemente, acredito que ano passado, filme que fez o maior sucesso, de um livro, de um pseudo-cristão. E no final do filme, até aquelas pessoas más que estavam ali no enredo do filme, e que está lá no livro, está todo mundo lá no céu, todo mundo bem, todo mundo numa boa. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque o próprio Cristo ensinou a respeito do inferno e Jesus não mentiu. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para se arrepender. Então seria incoerente se o céu para nós salvos fosse eterno e o castigo fosse só por um período de tempo. Por que seria injusto? Por que seria incoerente? Porque nós, os salvos, estamos lutando para manter a santidade com Deus. E a pessoa quer viver a vida totalmente desregrada nessa terra, fazer o que quer, viver do jeito que quer e viver só por um período de tempo no inferno. Esse não é o Deus que eu conheço. Muita gente fala que assim, nos meus estudos, nessas pesquisas, fazendo a respeito desse tema, muitas pessoas disseram assim: nós vamos ficar no inferno o tempo proporcional da nossa vida na terra. Se eu pequei por 70 anos, é justo que eu só passe 70 anos no inferno e depois saia de lá. Se eu pequei 30 anos, é justo que eu só passe 30 anos no inferno e depois saia de lá. Irmão, a tua justiça, a minha justiça, não é como a justiça de Deus. A nossa justiça, irmão, ela tem limites. A de Deus, ela sobrepõe a nossa. A de Deus é eterna. Deus é sábio no que faz. Deus é sábio no que planejou. Então, nós não podemos seguir por esse caminho. Não, eu acredito nisso aí. Vou passar só um tempinho no inferno, vou viver a vida do jeito que eu quiser. Vou passar só um tempinho no inferno, depois vai estar tudo bem. Se Ele não me levar, Ele vai me destruir mesmo, então está tudo certo. Vigia, irmão, vigia. O inferno é um lugar de consciência e de sentimentos. O rico lembrou de Lázaro e de seus irmãos. Ele também não questionou porque estava lá, nem disse que não merecia estar lá. Muita gente acha que o inferno vai para lá, não estou lembrando de nada, só estou aqui queimando eternamente e eu não estou sabendo de nada do que está acontecendo. Por que eu estou aqui? Não sei. Não. O rico sabia porque estava lá. Se você acompanhar na parábola, ele não questionou em nenhum momento a figura do Abraão.
Por que eu estou aqui? Eu não mereço. Eu fiz caridade lá na terra e agora eu estou aqui por quê? Poxa vida, deixei Lázaro comer das migalhas da minha mesa e agora eu estou aqui no inferno? Não, ele não questionou. Ele sabia que ele estava lá e ele reconhecia que ele deveria realmente estar lá. Ele se lembrou de Lázaro, ele se lembrou que tinha família, então ele tinha sentimentos. Porque ele falou, pai Abraão, pede que Lázaro vá lá e fale para os meus irmãos que isso aqui existe. Porque se Lázaro for lá e falar, eles vão acreditar. Abraão fala para ele, eles têm os profetas. Eles não precisam que os mortos vão lá e falem. Eles têm que acreditar em quem está lá falando. Então o inferno é um lugar de consciência. O inferno é um lugar de sentimentos. O inferno é um lugar de dores físicas e emocionais. O rico estava atormentado e sentindo sede. Dores físicas. A sede abundante, ela faz você sentir dor. Sua boca seca começa a doer. Então ele sentia dor, ele estava sentindo a sua pele queimar ali no inferno. Ali no Hades, perdão. E ele estava sendo atormentado. E quando nós falamos atormentado, já não estamos falando somente do físico, estamos falando do emocional. Então ele estava sendo atormentado fisicamente e emocionalmente. Outra consideração a respeito do nosso futuro. Nem todos serão salvos. Tem uma teologia que diz que todos serão salvos. Foi o que eu acabei de citar. No final de tudo, aqueles que viveram uma vida correta, passe livre para o céu. Mas aqueles que cometeram um ou outro pecado, ou que são muito pecadores, vão ter que passar por uma purificação no inferno. É o que a Igreja Católica chamou de purgatório. Você vai passar por um tempo de purificação, e após esse tempo de purificação, você poderá ser salvo. No caso da Igreja Católica, ela colocou alguns adendos, porque aí você pode fazer uma missa após a morte do ser, e ele vai sair mais rapidamente do purgatório. Não existe isso na Bíblia, irmão. Não existe. Se você acredita nesse, me perdoe, mas vamos ler a palavra de Deus e não existe isso. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. Então ele não morreu por todos, ele não salvará a todos, ele morreu por muitos e salvará a muitos. Marcos 10, 45 também diz isso. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui eu já encaixo também uma colocação interessante. Se o fogo do inferno tem poder para purificar aquele pior pecador que foi para lá, então o fogo do inferno é mais forte que o sangue de Jesus derramado na cruz. Se eu acredito que o fogo do inferno vai purificar aquele pecador que está lá embaixo, eu estou declarando: Jesus, o teu sacrifício não valeu de nada. O seu sacrifício, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, não valeu absolutamente nada, porque ele não é poderoso o suficiente para limpar todo mundo. Mas veja, o fogo do inferno purifica aquele que você não conseguiu. Espera aí, eu tenho o direito de questionar o meu mestre dessa forma? De falar que o sangue dele não é poderoso o suficiente para salvar aquele que ele quer salvar? Não é aquele que eu quero salvar, ou aquele que eu espero que ele salve, não, é aquele que ele quer salvar. Então quando eu falo que Deus vai salvar todo mundo, eu estou falando que o sangue de Jesus, eu estou falando que o meu Jesus fracassou aqui nessa terra. E eu acredito que você, cristão, que está sentado aqui me ouvindo, não tem isso na sua mente. Porque se tiver, você está seguindo uma teologia errada, não bíblica. Então eu convido você a estudar mais da palavra de Deus a esse respeito. Amém? Muitos negam a existência do inferno, afinal um Deus de amor seria incapaz de criar algo tão ruim e perverso. Porque para a minha carne, Lázaro, é muito mais fácil eu falar assim: que nada, você acha que Deus criou o inferno? Você acha que existe inferno?
De fato, há pesquisas que perguntam: você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Você acredita no diabo e no inferno? Não, não acredito. Se a Bíblia que fala de Deus, você acredita, a mesma Bíblia fala do diabo, do inferno, por que você não vai acreditar? Como que eu posso negar a existência do inferno se está contida na Bíblia, que é a palavra de Deus? Não há como negar a existência do inferno. Não existe reencarnação nem purgatório, como acabei de falar em Hebreus 9, 27 e 28. Não existe reencarnação. Muitos querem que acreditemos nisso, mas não existe. Porque quando você fala sim, existe reencarnação, você está falando não, não existe inferno. Porque inferno é o lugar que vai pessoas más. E segundo a doutrina da reencarnação, a pessoa má, ela continua voltando, até se purificar. Agora eu só não entendo como que uma pedra, uma árvore ou um galho pode se purificar de uma vida anterior. Ela vai ser uma boa pedra, não fazendo ninguém tropeçar? Ou vai ser uma boa árvore, dando uma boa madeira para queimar no fogo? Não entendo. Que tipo de doutrina é essa que as pessoas ensinam? Não, ela pode voltar em qualquer lugar, em qualquer jeito. Já a outra classe fala, não, pode voltar em qualquer pessoa. E ela vai ficar voltando, até atingir o ápice. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você acredita nisso, te convido também, junto com outro grupo, estudar a palavra de Deus. Não existe aniquilacionismo. É o que eu acabei de falar. As pessoas acreditam que vão chegar diante de Deus, depois de ter passado algum tempo, falar, Deus, já paguei meus pecados, agora pronto, o Senhor pode me desintegrar aqui definitivamente. Muitos acham que quando falam lá em Apocalipse que a morte, o Hades, diabo, os demônios foram tudo lançados no lago de fogo, os pecadores lançados no lago de fogo, e depois de um tempo aquilo vai deixar de existir, porque Deus vai destruir tudo aquilo, vai aniquilar aquilo. Não, não é bíblico isso. Seria muito fácil, mais uma vez eu digo, eu viver a vida do jeito que eu quiser, sabendo que eu vou passar só um pouquinho de tempo no inferno, depois minha alma simplesmente vai deixar de existir, seria fácil. As igrejas estariam vazias. Por quê? Para que eu vou ter santidade? Para que eu vou buscar Deus? Se eu posso viver de qualquer jeito, fazer o que eu quiser, não dever nada para nenhum Deus em lugar nenhum, e depois de um tempo, se eles tiverem razão que existe um Deus, eu vou ser aniquilado? Agora entenda uma coisa, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem assim como os anjos para ser eternos. A tua alma é imortal, o teu corpo é mortal. Essa carcaça que nós temos aqui vai para a sepultura, mas a nossa alma, ela é imortal, e aquilo que é imortal não pode deixar de existir, logo não haverá aniquilação. Esquece isso. Por que Deus teve que fazer um castigo eterno? Porque Ele criou os anjos e os homens para ser eternos. Ele podia simplesmente ter aniquilado Satanás? Sim, se Ele quisesse. Porém, os anjos também foram criados com uma natureza imortal, assim como nós. Então, Deus fez também o tormento eterno, o castigo eterno, ou como estamos falando aqui, Deus criou o inferno. O inferno é o derramar da ira de Deus. Apocalipse 14, no versículo 10 e 11, diz assim: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, falando de eternidade, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, nem de dia e nem de noite. Uma das piores coisas, uma das piores imagens que a gente pode ver do inferno é: o inferno é o derramar da ira de Deus. As pessoas hoje fazem piadas com o nome de Deus. As pessoas não acreditam em Deus. As pessoas profanam a santidade de Deus. As pessoas profanam seus próprios corpos diante da santidade de Deus. As pessoas hoje estão adorando Satanás descaradamente. Antes eles eram chamados de ocultistas, eles não estão mais ocultos. Eles estão em todos os lugares adorando a imagem da besta. Eles estão profanando. Ainda hoje existem sacrifícios humanos, meus queridos. Ainda hoje existem pessoas que sacrificam animais e outros seres humanos para Satanás.
E tudo isso está subindo para diante de Deus. Só que Deus ainda não derramou a sua ira. Deus ainda não derramou a ira dele sobre essa terra. Ainda o juízo dele não caiu sobre essa terra. Você acha que furacão é juízo de Deus? Você acha que furacão, tormento, vulcão, você acha que tantas coisas que acontecem na natureza já é juízo de Deus? Você está enganado. Isso é só a natureza clamando, porque o juízo de Deus ainda vai descer. E quando descer, eu não estarei lá. A ira de Deus será derramada naquilo que nós falamos que é o lago de fogo. A ira de Deus será derramada no inferno por toda a eternidade. Mais um argumento. No inferno não será o diabo, nem os anjos atormentando os perdidos. Eles também vão ser atormentados. Nós pensamos assim, eu vou estar lá, eu não. O ímpio vai estar lá no lago de fogo, atormentado, e vai achar que é lá os demônios com tridente, cutucando ele. Vai, infeliz. Viveu a vida do seu jeito, agora você é meu, toma. Não. Está vendo como a figura do inferno é tão estranha na nossa mente? A gente acha que Satanás vai estar lá assim, toma, eu te falei, você me seguiu porque você quis. Agora eu vou ficar aqui, perturbando você por toda a eternidade. Não, ele também será perturbado. Ele também será atormentado, porque ele também é pecador. Quem vai te atormentar lá no inferno, irmão, não é Satanás, não é os demônios. Quem vai te atormentar lá no inferno é o seu pecado. Lembra do verme que não morre? Do verme que está dentro de você? Está falando do pecado que está dentro do homem. Onde o pecado estará eternamente dentro do perdido, corroendo ele por toda a eternidade, lembrando ele que ele é pecador e que está lá queimando, sendo atormentado porque ele foi pecador na terra. Satanás vai passar pela mesma coisa que você. O castigo dele é o mesmo que o seu, foi elevado ao patamar. Ou desceu ao patamar, como você preferir. Ao mesmo patamar do diabo. Como eu disse, a palavra sobre o inferno, ela não é boa, não é uma palavra agradável. Quando nós colocamos na primeira pessoa, e eu estou fazendo isso propositalmente, é para que você seja realmente impactado com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós falamos de inferno e as pessoas falam, não estou nem ligando para o que ele está falando, estou pensando na vida aqui, porque essa palavra não é para mim hoje, porque eu sou crente. Você trouxe a sua imagem, o que é esse inferno que eu acabei de falar? O que é esse vale de Inom? O que é Eugênia? Você conseguiu trazer isso à sua mente? Você conseguiu, de repente, formar uma imagem na sua mente do que será? Você já passou por alguns aterros sanitários por aqui, mas é de longe nem comparado ao que era antigamente. A gente aqui hoje tem um certo saneamento básico. Você acha que naquele tempo tinha alguma coisa disso? Hoje nós vemos aqueles aterros, aí põe lá alguns tubos enormes e queimando, e então o fogo sai só por ali. E aí você fala, nossa, aterro bacana, maneiro, está bem cuidado. Naquele tempo era o lixo espalhado, corpos espalhados, tudo ao céu aberto e o fogo em cima queimando. Você consegue trazer essa imagem na sua mente? O estudo da palavra de Deus é muito bom. E o que o tio trouxe aqui agora foi um estudo a respeito do inferno. Se você quiser, eu até trouxe aqui, a gente tira a cópia, você leva para casa e você pode estudar a respeito do inferno. Então, como um bom palestrante aqui em cima, eu falei a você sobre o inferno. Eu falei para você sobre o que é o inferno. E eu quero falar para você agora que Jesus está voltando. E que isso que nós falamos aqui sobre o inferno é algo que está mais perto do que nós imaginamos. Porém, até agora eu falei, como eu disse, como um palestrante. Mas agora eu vou fazer a atribuição de uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de quem sobe aqui no altar. Agora eu vou falar para você como profeta de Deus. Profeta de Deus, irmão, não é aquele que prevê o futuro. O nome disso é evidência. Profeta de Deus não é aquele que entrega a chave para ninguém, o nome disso é chaveiro. Profeta de Deus não é aquele que fica vendo um monte de coisa, eu não vejo nada.
O que eu vejo está na palavra de Deus. Profeta, na maior parte do tempo, ele era levantado por Deus para denunciar o pecado do povo. E toda vez que Deus levantou um profeta para denunciar o pecado do povo, o povo se converteu. Jonas, mandado por Deus para Nínive. Vai lá, prega lá. Não vou, Deus, vai, prega lá, porque eu vou salvar aquela cidade. Cidade pecadora. A gente está falando de uma cidade que massacrava judeus, que massacrava o povo de Deus. E Deus queria salvar aquelas pessoas. Deus mandou Jonas lá. Jonas só pregou assim: daqui 40 dias a cidade será destruída. Daqui 39 dias a cidade será destruída. Daqui 38 dias a cidade será destruída. Toda aquela cidade se converteu a Deus. Nós vemos um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E ele comete um pecado, ele comete adultério. Deus envia um profeta para ele denunciar o pecado na cara dele. Davi, você é pecador. Você errou. Além de ser adúltero, você é um assassino. Davi se arrepende do seu pecado naquele momento. Se entrega a Deus em arrependimento. E se torna um homem segundo o coração de Deus. Você tem a figura do profeta Oséias. O profeta Oséias se casou com uma prostituta por ordem de Deus. E Deus colocou um amor tão grande no coração dela por essa prostituta, que ele tirou ela da prostituição, levou para casa, ela pegou e fugiu de novo para a prostituição. Ele foi lá com todas as economias dele e comprou ela de novo. Ela falou: eu te amo tanto que eu vou te comprar de novo. E Deus falou assim: agora você sabe o tanto que eu amo o meu povo? O meu povo é como essa prostituta, estava lá se corrompendo com os deuses. Eu trouxe para mim, mas logo ela foi de novo se corromper com os deuses. Então eu enviei o meu filho e trouxe de volta para mim. Quando Oséias entendeu isso, essa mensagem que o confrontou, ele entendeu o que é que Deus queria com o povo dele e o tanto que Deus amava o povo dele. Aí você pode pensar: mas isso é Velho Testamento, não existe profeta no Novo Testamento. João Batista, o maior profeta que já existiu segundo o próprio Cristo. Você acha que a pregação dele era como, irmão? Um homem que vivia no deserto, comendo gafanhoto. Você acha que a pregação dele era como? Bem ilustrada? Bem ornamentada? Não. Ele chegava no meio das pessoas, na cara das pessoas, e falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Muitos se arrependeram, muitos foram batizados pela pregação de João Batista. Jesus, o nosso maior profeta. Novo Testamento, se você quer separar assim. Por que ele foi crucificado? Porque foi contra a religião, foi contra os pecadores. Porque ele falava a verdade na cara deles. Muitos dos que ouviam se arrependeram porque Jesus os confrontava com a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de profeta, nós às vezes queremos, como foi muito bem ministrado aqui pela Débora, nós queremos ir atrás de profeta tal, e igreja cheia, quando na verdade Deus tem profetas dentro da casa. O problema, profeta, é que você não está abrindo a boca para falar. O problema, profeta, é porque você não se levanta para defender o seu Deus. O problema, profeta, é que você não se levanta para guerrear a guerra que Deus colocou na sua frente. Sabe por quê? Porque nós temos medo. Nós temos receio do que nós vamos ouvir depois. Nós temos receio daquilo que vão falar de nós. Mas a Bíblia diz que importa agradar a Deus do que aos homens. E se você quer ficar bravo, irmão, fica bravo com a palavra de Deus. Você pode questionar a hora que você quiser, mas questiona a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus quer falar, Ele vai falar. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostaria que o Júlio viesse aqui. Os músicos dos instrumentos, vem aqui fazer um instrumental, por gentileza. Como eu disse, talvez você pensou durante esse ensino sobre o inferno, você deve ter pensado: essa palavra não é para mim. Eu venho para a igreja, eu estou aqui toda quarta, todo domingo, eu dizimo, eu oferto,
Eu oro, eu venho no culto de oração, viu Deus? Estou aqui no culto de oração toda segunda-feira. Eu venho de quarta, pode estar chuva, pode estar sol. Eu venho de domingo, eu venho no culto de jovens, eu venho para a igreja. Muito bem, você acabou de descrever a sua religiosidade e não a sua santidade. Você vem para a igreja, você senta aí no seu lugar, toda vez, talvez até no mesmo lugar. Você vê os mesmos rostos todo domingo. E você se preocupa em bater cartão na igreja, porque o seu pastor está vendo, porque tem gente vendo, ou porque seu pai mandou, porque sua mãe mandou, porque seu esposo, se você não vir com seu esposo, sua esposa vai pegar mal para você. Mas eu quero te dizer que a sua religiosidade não te leva para o céu. A tua religiosidade não faz você ir para lugar nenhum. O que te leva para o céu é um coração arrependido, vivendo em santidade ao Senhor. Você vem aqui para a igreja e fala assim: Deus, estou trabalhando na tua casa, ó. Estou trabalhando, estou fazendo o que eu posso. Mas no teu coração, sabe como está o seu coração? Soberba. Você está procurando um jeito de mostrar para Deus que Ele tem razão em te salvar. Olha Deus, está vendo como o Senhor tem razão em me salvar? Porque eu estou me esforçando aqui, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu venho, eu faço, eu aconteço. Então o Senhor tem toda a razão em me salvar. Eu mereço ser salvo. Você não merece nada. Sabe o que nós merecíamos? O inferno. Mas Jesus, com seu grande amor, Ele foi lá e nos arrancou da garra da morte, da garra do inferno, e nos trouxe para os seus caminhos. Não tem glória aí não, irmão? Não tem aleluia? É tão difícil glorificar Deus quando nós estamos apanhando. É tão difícil glorificar Deus quando a nossa carne quer fazer algo, mas o nosso espírito que está aqui dentro de nós, bradando dentro de nós, quer adorar a Deus. É difícil, sim, eu sei que é difícil. Por isso que nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Aí você fala: eu mereço ser salvo. Não, nós não merecemos. Efésios 2, 8, 9. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada do que eu faça, nada do que você faça, você pode passar 24 horas por dia na igreja, isso não te dá o direito de tomar para si alguma parte na salvação que Deus deu para você. Ele te salvou, Ele te justificou. Interessante que eu falei a salvação que Deus deu para você. Mas muitos em nosso meio, isso é bíblico, não vai ser salvo. Também está aqui na igreja, também está ministrando, está tocando, está dirigindo um ministério, está dançando, está no teatro, ou está só sentadinho. Muitos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, se achando que está a caminho do céu. Não, eu estou salvo, estou a caminho do céu, sim, com certeza. Certeza, quem que dá essa certeza para você? O que mostra se você está a caminho do céu ou não é a santidade que você tem, é a santidade em que você vive, é o testemunho que você dá. Pecar, irmão, infelizmente faz parte do cotidiano cristão. Infelizmente vai acontecer, você vai pecar. Mas maior do que o seu pecado tem que ser o seu arrependimento. Maior do que aquilo que você fez tem que ser aquilo que você fará daqui a pouco em se arrepender diante de Deus. Ah, Deus, eu pequei. Ok, filho, você pecou. Agora se arrependa de coração. E aquele que se arrepende, Deus já não se lembra mais. Mas tem que ser de coração. Por que eu falo que não são todos? Porque a Bíblia conta uma parábola chamada do joio. E lá está o joio e está o trigo semeado no mesmo campo, no mesmo lugar. Então nós, trigos, temos joio do nosso lado aqui. Só que o joio cresce junto com o trigo. Ele é regado junto, está no mesmo adubo.
está lá do mesmo jeito, de repente tem um crescimento até melhor e maior, mas não serve para o mesmo propósito que o trigo serve. O joio só serve para ser queimado na fornalha, enquanto o trigo serve para alimento. Sabe, tem muito crente que parece nota falsa, sabe? Ela se passa por verdadeira, ela anda nos comércios, ela está por aí, ela compra, ela vende, ela acontece, só que na hora que cai lá no banco, ela fala, essa nota é falsa, vai ter que ser destruída. E o crente falso é a mesma coisa. Ele acontece, ele está na igreja, ele busca no monte, ele vai em vigília, ele faz isso, ele faz aquilo. O crente falso, ele está no altar pregando, tocando, cantando, ministrando a palavra de Deus. O crente falso é dizimista, mas na hora que cair no banco dos réus, será culpado e será destruído no inferno. Que dura essa palavra, pregador. Tem mais, irmão. Jesus já havia falado lá sobre os fariseus e fala sobre nós hoje. Lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 7 e 8, ele diz, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios de vocês, mas o coração de vocês estão longe de mim. Jesus está dizendo para nós nessa noite: crente falso, adorador falso, vem, profetiza, canta, faz tudo, mas o teu coração está longe de mim. Você me honra com o seu lábio, você me honra com a tua mão, você está me honrando com o teu olho, você me honra até com os teus bens, você me honra com o teu tempo, mas o teu coração está longe de mim. Por quê que o coração está longe? Porque o coração está cheio de orgulho e soberba, tudo que Deus abomina. Você guarda olho, você guarda pé, como diz lá em Marcos 9. Porque é melhor você entrar lá na eternidade sem um pé do que com os dois e ir para o inferno. Então você guarda o seu pé, aonde você vai. Você guarda o seu olho no que você olha. Você guarda as suas mãos no que você faz. Mas você esquece de guardar o principal. Provérbios diz, acima de tudo guarda o seu coração. E por não guardar o seu coração, ele se encheu de soberba, se encheu de orgulho, e você está achando que está indo para o céu, mas na verdade está indo para o inferno. Queridos, como que eu posso fugir de um Deus que conhece a minha intimidade? Como que eu posso fugir de um Deus que conhece tudo que eu penso antes mesmo de eu pensar? Aí você fala, tô bem, tô na igreja, tô bem, tô aqui, roupa de crente, sentadinho. Louvor foi uma bênção hoje, né, irmão? Nós adoramos a Deus. Mas você não tirou a cabeça daquela conversa que você quer ter no WhatsApp depois que sair do culto. Você está se convertendo, mas o seu eu na vida social não quer se converter. O seu eu lá no mundo virtual não quer se converter. Esse é o mal do século. Porque lá você pode ser o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode até ser outras pessoas lá se você quiser. Mas diante de Deus, Ele sabe quem você é, seja com pseudônimo ou seja você mesmo, querido. Ele conhece você na sua intimidade. Aleluias. Fique de pé um momentinho comigo, por favor. Enquanto eu orava nessa madrugada, hoje durante o dia, e eu falando, Deus, o Senhor quer que eu entregue umas mensagens dessa? Escolhe outra pessoa, pelo amor do Senhor. Porque é difícil, irmão, quando Deus revela certas coisas para você. E aí Deus começou a colocar pecados que acontecem na casa dele, dentro do meu coração, e falando, fala contra.
Acusa o pecado porque eu quero libertar nessa noite. Eu ouvi pelo menos um amém. Glória a Deus. Confronta a minha igreja com o pecado deles porque eu vou libertar nessa noite. E Deus começou a colocar no meu coração algumas coisas. E meu querido, eu não vou constranger você, eu não quero constranger você, mas deixa eu te falar uma coisa: é melhor ser constrangido aqui hoje do que com seu orgulho bobo você ir para o lago de fogo, onde o fogo não apaga e o teu verme não morre. É melhor você, de repente, se você se sentir assim um pouquinho constrangido, ser constrangido diante dos homens do que ser constrangido diante de Deus. E naquele dia eu vi: apartai-vos de mim, malditos. Aleluias. E aí Deus me fala dessas pessoas que estão honrando a Ele com os lábios e não com o coração. E assim diz o Senhor nessa noite: se arrependa enquanto é tempo. E Ele me fala de pessoas que vem para a igreja de vez em quando e fala assim: eu vou porque se eu não for, aquele irmão, aquele pastor vai me ligar, vai vir atrás de mim, eu não quero ninguém atrás de mim, então de vez em quando eu apareço na igreja. Assim diz o Senhor: se arrependa e corra para os braços do Pai. Aí você tem um sentimento dentro de você, isso é muito sério. Você tem um sentimento dentro de você que você está tentando lutar contra, mas não vai conseguir sem a presença e a força de Deus. Você quer viver pelo padrão bíblico, mas não consegue. Sabe por quê? Porque a tua carne está falando mais alto a respeito da sua sexualidade. O diabo tem colocado semente nos teus ouvidos, tem colocado semente no seu coração a respeito da sua sexualidade. E o Senhor quer quebrar isso nessa noite. Eu gostaria de pedir para alguns intercessores, por favor, pastora, Lázaro, Felipe, interceda pelo amor de Deus. Samuel, por favor, vamos interceder. Deus. E Ele está colocando no seu coração: ei, tá vendo aquela menininha? Não tem problema você experimentar não. E o diabo coloca no coração de alguns meninos, de alguns homens. Não estou falando só de jovem, estou falando de homens casados. Ei, não tem problema não, só experimenta, depois pede perdão para Deus que Ele vai te perdoar. Deus está querendo quebrar isso nessa noite. Assim diz o Senhor: se arrependa do teu pecado antes que seja tarde. Passou pela sua mente, e depois passou de novo, e depois foi para o seu coração a respeito de adultério. Você fugia, você corria disso, mas agora essa ideia já te parece legal. Começa a fugir disso antes que seja tarde demais. Mas foi só uma ideia na minha cabeça. O pecado começa de dentro para fora. Diz a palavra de Deus que o pecado não é o que entra, mas é o que sai. Está começando dentro de você o desejo por adulterar. Não faça isso e se arrependa desse pensamento mau. Mas eu não estou fazendo nada disso, pregador. Eu não estou fazendo nada disso. Eu namoro tranquilo, eu não estou picando. E esse desejo de fornicar, esse desejo de se entregar à carne, o marido só espera a mulher sair para pegar o celular e visitar sites pornográficos. Deus, tem misericórdia do teu povo. Você espera ficar sozinho em casa para pegar o seu celular e entrar naquilo que não deve, olhar aquilo que não pode, para fazer aquilo que você não queria fazer, porque o Espírito Santo está dentro de você falando: não faça. Aí você vai e faz mesmo assim. Ainda há tempo de se arrepender, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas é só um flertezinho, irmão, não tem pecado, não dá nada, é só um flerte. Ei, a Bíblia fala que você é pecador se você fizer alguém tropeçar. Romanos capítulo 14. Se você faz alguém tropeçar, se você faz alguém errar, se você faz alguém se escandalizar, você é tão errado quanto ele. Mas eu só estou dando um pouquinho de corda nas minhas conversas com aquele meu amiguinho colorido no WhatsApp, no Facebook. Está trocando palavras indecentes. Vigia, jovem. No inferno vai ter tanto jovem quanto adulto. Não pense que porque é jovem, Deus não vai te mandar inferno. A partir do momento que você reconhece Deus, que você reconhece Ele como seu Salvador, você não é mais inocente. Então se arrependa do teu pecado antes que seja tarde demais. Mas é só uma olhadinha, é só um pouquinho. É só um pouquinho que eu estou fazendo, isso não vai me fazer mal nenhum. Irmão, começa um pouquinho, daqui a pouco você está mais, daqui a pouco você quer mais. Ei, não seja como Sansão, para de brincar com o pecado. Tem crente que chega aqui num culto desse e fala assim: tô bem, mas no domingo que vem vai ser ceia, então eu vou me consertar com meu irmão só domingo que vem. É porque é no culto de ceia que é lida aquela palavra lá, sabe, que fala assim: examinai o homem a si mesmo, depois come e bebe. E aí você fala: eu vou me examinar só no dia de ceia, porque eu não vou beber o corpo e o sangue de Jesus indignamente. Seu hipócrita, por acaso subi para tocar, subi para cantar, subi para pregar, por acaso subi no altar ou falar do amor de Deus em pecado? Pode, mas tomar a ceia em pecado não. Como nós temos coragem de subir para falar do amor de Deus, como temos coragem de subir para tocar, como temos coragem de dançar, de atuar no teatro, ou de fazer qualquer coisa na obra de Deus, estando em pecado. Arrependa-se. E a palavra de Deus diz: chorem, chorem, rasgue o seu coração. Se essa palavra falou com você, se o eis que te digo falou com você, comece a se arrepender no seu lugar, comece a rasgar o seu coração no seu lugar, comece a pedir perdão a Deus. Fala: Deus, me perdoa pelo meu pecado, porque eu quero passar a eternidade contigo no céu e não no inferno. Não sou eu que tenho que te perdoar, não é o pastor que tem que te perdoar. Quem vai te perdoar é Deus, através do sangue do Cordeiro. Faça como Davi fez e se arrependa. Faça como Nínive fez e se arrependa. Fala como aqueles que ouviram João Batista fez e se arrependa do teu pecado, porque ainda há tempo, ainda há esperança, ainda Deus quer restaurar a tua vida. Sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Intercessores, deixa Deus usar a vida de vocês aí. Ore com esses irmãos que precisam. Eu quero conhecer. Se você crente acha que não tem força sozinho, vai, abraça um intercessor desse e começa a orar com ele. Pede ajuda. Pede ajuda. Mas se arrependa do seu pecado. Hoje você pode estar aqui, mas amanhã você pode estar no Hades, esperando para o juízo e ser condenado. Sua humildade. Você está aqui agora, você adorou, você buscou, você glorificou, mas amanhã você pode estar em tormento eterno. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se voltar para Deus, igreja. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Te quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e Se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e quer voltar nessa noite antes que seja tarde, levante a sua mão. Não se envergonhe de Cristo. Se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, levante a sua mão nessa noite que nós vamos orar por você. Aleluias, aleluias. Ô Má, traz ele aqui na frente, Má. Traz ele aqui na frente. Se você ainda não tinha pensado nisso, nessa questão do inferno, se você não tinha pensado ainda que você vive uma vida razoavelmente santificada, medíocremente santificada, você vive na sua religiosidade, mas você entendeu que você precisa de verdade de Jesus Cristo na sua vida e quer fazer isso nessa noite, levanta a sua mão. Se você quer aceitar Jesus Cristo nessa noite, levanta a sua mão. Aleluias, glória a Deus. Meu querido, isso não é brincadeira. A eternidade não é brincadeira, não é um pouquinho de tempo igual nós vivemos nessa terra. A eternidade, meu irmão, de sofrimento, isso pode... meu querido, imagine você lá se corroendo de raiva porque você ouviu a pregação da palavra de Deus nessa noite, mas não aceitou. Você fala, poxa vida, eu devia ter ouvido ele e ter aceitado Jesus, mas eu não quis, agora eu vou queimar por toda a eternidade. Ainda é tempo de arrependimento. Se você quer se arrepender, levante as suas mãos, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Mas eu venho para a igreja, eu só estou um pouquinho fraco. Irmão, um pouquinho fraco diante de Deus já é muito fraco, porque basta um pouquinho de fraqueza para o pecado entrar na sua vida e fazer morada. Então, se você se sente fraco na fé, vem aqui na frente que nós vamos orar por você nessa noite. Se você está fraco, se você está
prestes a desistir dos caminhos do Senhor, não desista não. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você nessa noite. Eu quero conhecer. É tempo de se arrepender, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de se voltar para Deus, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de ser renovado, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero crer que se você ficou no seu lugar, é porque você tem uma vida santificada. E se você tem a sua vida santificada, eu gostaria nessa noite que você glorificasse a Ele, que você adorasse a Ele, que você entregasse o teu louvor a Ele e falava: Pai, eu vou parar de ser um crente medíocre, eu vou parar de ser um crente frouxo, e você é um crente verdadeiro, um crente que adora, que busca, que canta, que grita, que chora pelo pecado da nação. Deus, eu vou orar pelo povo, eu vou orar por minha cidade, eu vou orar pelo meu povo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. É Ele que cura suas feridas. É Ele que te cura. É Ele que te sara. É Ele que traz a paz. É Ele, é Ele, é Ele. Seja renovado nessa noite. Seja restaurado nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Oh Deus, eu queria tanto receber um dom do Teu Espírito. O maior dom você já recebeu, que é a salvação. Deus, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto profetizar. Comece a clamar por isso. Comece a buscar com mais firmeza, com mais ardor no seu coração, com mais ânimo, porque quem pede de Deus recebe. Aleluias. Aleluia. O Senhor Josué está entregando a vida dele para Jesus Cristo nessa noite. O Rafael está se reconciliando com Jesus Cristo nessa noite. O inferno perdeu mais 2. O reino dos céus está crescendo. Meu querido, quando nós nos dispusermos a pregar a palavra de Deus como ela é, o inferno será esvaziado e nós vamos povoar o céu. Estenda suas mãos para cá, vamos orar com eles em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que as tuas mais lindas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos. Sim, Deus, os teus filhos, porque eles estão confessando a Jesus Cristo como o único e suficiente e eterno Salvador. E a tua palavra diz que só se torna filho quem vai por Jesus Cristo, e eles estão indo nessa noite. Meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor guie eles, Pai, em teu caminho, na caminhada cristã. Que o Senhor não deixe que eles se desviem para nenhum lado, nem para outro. Pai, que o Senhor possa guiá-los em todos os seus pensamentos, em todas as suas atitudes. Que teu Espírito possa estar no coração deles, fazendo morada no coração deles e nunca mais sair.
Meu Deus, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, Senhor, do qual nunca mais será tirado, Pai. Ajude eles a viver uma vida em santidade, ajuda eles a viver uma vida de amor para com o próximo, ajuda eles, Pai, a continuar na caminhada até que Tu venhas. Meu Deus, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Aleluias, aleluia, santo, santo.